Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos continuar trabalhando aqui a nossa disciplina de Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais. Nós ainda estamos na primeira parte da nossa disciplina, aqui no primeiro bimestre nós ainda estamos bem concentrados na parte de Direitos Humanos. Depois, na sequência, a gente trabalha a parte de Relações Étnico-Raciais. No nosso cronograma, nós estamos na aula 6, pessoal. Nessa aula 6, nós vamos abordar o tema que está aqui, um tema bem interessante, que é o que? Nós vamos trabalhar a proteção dos grupos vulneráveis, e aqui nós vamos trabalhar especificamente as mulheres, as crianças, os adolescentes, os índios, as vítimas de criminalidade e do abuso do poder. Na introdução aqui eu quero recordar a vocês que os direitos humanos, eles estão previstos no nosso ordenamento jurídico, tá certo? Mais precisamente, eles estão previstos na Constituição Federal. Lembrando que nós fizemos essa distinção. Se os direitos humanos estiverem previstos em tratados internacionais, convenções internacionais, nós os tratamos apenas como direitos humanos. Quando eles passam a ter uma previsão na nossa Constituição, aí nós passamos a tratar deles conceitualmente como direitos fundamentais. Muito importante observar que a nossa Constituição ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Ela foi promulgada na Assembleia Constituinte Nacional, cuja presidência estava sob a tutela do então deputado Ulisses Guimarães, que era um deputado do PMDB, era um deputado muito influente. E a Constituição, gente, ela foi extremamente madura e apontava em um grande interesse, nacional, que era a justiça social, porque o nosso país é um país muito desigual. Isso passou a prever alguns objetivos fundamentais da nossa Constituição, que seriam programados e seria, sem dúvida nenhuma, o interesse da nação. Por exemplo, a construção de uma sociedade mais livre, então a liberdade, mais justa, mais solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, da marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer forma de discriminação. Então, sem a intenção de desprezar os critérios da proporcionalidade e da equidade na aplicabilidade dos direitos fundamentais, o objetivo constitucional de garantia da redução das desigualdades é a principal caminho para o nosso desenvolvimento, porque trabalha contra a marginalização e a vulnerabilidade social desses grupos que participam do Estado democrático do. Bom, então começando aqui a trabalhar esses grupos vulneráveis, vamos fazer uma distinção aqui quando a gente fala em grupos vulneráveis e minorias. Antes de adentrar especificamente na efetiva aplicação da lei para os grupos vulneráveis, é importante notar uma diferença existente entre o conceito de grupo vulnerável e a caracterização das minorias. Eu cito aqui o Dicionário de Direitos Humanos, publicado pela Escola Superior do Ministério Público da União, que delimita o seguinte: quando nós falamos em vulneráveis, ou então em grupo de vulneráveis, nós estamos falando no que, pessoal? Nós estamos falando num conjunto de pessoas pertencentes a uma minoria que, por motivação diversa, tem acesso, participação e oportunidade igualitária dificultada. Muito cuidado que questões de concurso do tipo certo ou errado, assim como eu coloquei aqui para vocês na aula, dizem que não, que hoje em dia está facilitado. Não está facilitado, esse acesso ainda é dificultado. Vetada a bens e serviços universais disponíveis à população. Ainda continuando a definição dos grupos vulneráveis, são grupos que sofrem tanto materialmente como social e psicologicamente os efeitos da exclusão, seja por motivos religiosos, de saúde, opção sexual, etnia, cor da pele, por incapacidade física ou mental, gênero e outros. Quando nós falamos especificamente nas minorias, nós estamos tratando sobre aqueles grupos participantes do Estado democrático de direito que constituem uma minoria numérica e ocupam a
posição desprivilegiada no Estado, limitados aos aspectos étnicos, linguísticos e religiosos. Aqui nós poderíamos falar especificamente dos indígenas, que hoje são realmente a minoria no nosso país. Bom, então os grupos vulneráveis, gente, eles são constituídos por pessoas que fazem parte do conceito de minoria, contudo possuem características que diferem das demais, tornando-se parte do grupo, como por exemplo as crianças e os adolescentes, até que quantitativamente são maioria. No entanto, as vulnerabilidades que esses, crianças e adolescentes apresentam, elas devem ser tratadas de uma maneira muito especial. Vamos tratar de um outro grupo aqui que, sem dúvida nenhuma, pessoal, todos vocês têm uma boa noção, que é o grupo das mulheres. Em relação às mulheres, nos direitos humanitários especificamente, porque as mulheres são muito atingidas pela guerra, pelas mudanças em determinados países de regime, então passa da democracia para a ditadura, elas são muito atingidas, trazem como escopo, ou seja, como objetivo, a premissa básica da igualdade e não da discriminação entre sexos, em alusão ao objetivo constitucional brasileiro de promover o bem de todos. Então a Constituição, ela não está beneficiando as mulheres, ela está promovendo o bem de todos, sendo que nesse momento histórico que nós vivemos, as mulheres são, sem dúvida nenhuma, um grupo de vulneráveis. Então, o primeiro instrumento jurídico internacional que levantou a questão relativa aos direitos iguais entre homem e mulher foi a Carta das Nações Unidas, que incluiu a palavrinha gênero como uma das formas proibidas de discriminação, que, por conseguinte, foi reforçada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que nós ainda vamos trabalhar. Bom, então vamos pontuar um fato aqui de que a mulher, nos tratados internacionais, ela foi, de certa forma, passando por uma percepção histórica, Inicialmente, as mulheres eram totalmente marginalizadas e não percebidas pelo olhar político, pelo olhar dos poderosos da sociedade. No entanto, esses direitos das mulheres passaram a ser buscados em relação aos homens. Essa discriminação, a violência contra as mulheres, ela existe na sociedade como uma raiz histórica, tá certo? Então, o que nós procuramos aqui agora? Documentos internacionais que possam nos situar nesse aspecto. Um deles, gente, é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Essa convenção ela foi adotada pela Assembleia das Nações Unidas no ano de 1979. Ela foi promulgada no Brasil por um decreto, o decreto 4.377, de 13 de setembro de 2002. Olha o atraso do Brasil em relação a esse fato histórico, Ela busca demonstrar o quê? A discriminação contra as mulheres e viria a refutar especialmente a distinção, a exclusão e a restrição baseada no sexo, que tenha como efeito ou como objetivo promover ou destruir o reconhecimento, o gozo e o exercício pelas mulheres de toda a sua plenitude de direitos, então o seu devido estado civil, a igualdade dos homens com as mulheres, os direitos humanos e as liberdades fundamentais em todos os campos, político, econômico, social, cultural e tudo mais. Outros instrumentos que nós podemos falar também, instrumentos jurídicos internacionalmente reconhecidos, nós podemos citar a Convenção contra a Tortura, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais e Econômicos. Todos esses instrumentos jurídicos internacionais, eles tratam do combate à discriminação contra a mulher, no sentido especificamente de buscar o quê, gente? O exercício pleno dos seus direitos humanos, em que as mulheres elas possam gozar da plena igualdade junto aos homens. Assim, num viés mais específico da violência contra a mulher, isso é uma questão que perdura constantemente na história da humanidade, da nossa sociedade, de modo que nós podemos apontar aqui a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que criou o quê? O Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Com que objetivo? Supervisionar a implantação dessa convenção nos estados que a ratificaram, especificamente lutando
contra a violência que tem, de certa forma, dizimado inúmeras, milhares de mulheres em vários países no mundo, nos aspectos de sofrimento físico, mental, sexual, privações da liberdade. A luta contra a discriminação da mulher, gente, né, feita pelo comitê aqui citado, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, declarou que a violência contra a mulher constitui o quê? Uma violação de direitos humanos reconhecidos internacionalmente e que o Estado tem responsabilidade direta perante a violência contra a mulher, tanto no sentido de um servidor envolvido no ato da violência baseada no gênero, quanto à omissão em evitar as violências dos direitos ou investigar e punir os atos que se restringam à violência contra a mulher. Aqui, pessoal, é de suma importância a gente entender e diferenciar o seguinte: os direitos e responsabilidades relativos à situação da mulher em caso de aplicação da lei. Ainda que todos os direitos humanos não exista distinção de sexo, então quando nós falamos em direito à liberdade, não importa se homem ou mulher, direito à alimentação, não importa se homem ou mulher, direito à saúde, é fundamental entendermos que as desigualdades entre homens e mulheres determinam ações mais enérgicas para que a aplicação da lei realmente possa beneficiar as mulheres. As questões de gênero aqui são evidentes. No direito à privacidade, na detecção de crimes, especificidades essas que normalmente nos permitem o quê? A prevenção de crimes contra as mulheres. Considerando, por exemplo, a violência doméstica, a violência sexual, o tráfico de mulheres e tantos outros malefícios que atingem as mulheres. Ainda sobre os direitos e responsabilidades na aplicação da lei para as mulheres, é importante que nós possamos falar em modelos protetivos em relação à captura e detenção de mulheres. Então não pode ser a mesma coisa que os homens. Se nós temos só policiais homens ali, como que se vai prender uma mulher? Além disso, é importante a gente considerar que muitas dessas atitudes são discriminatórias, uma vez que elas visam o quê? A um tratamento extremamente machista, né? Porque há um padrão de tratamento dos órgãos estatais em relação à mulher extremamente machista. Aqui nós podemos assegurar vários direitos às mulheres. Outro aspecto importante aqui, gente, são os processos que envolvem a detenção das mulheres. Quando já capturada, imagina que uma mulher cometeu um crime, né, como todo ser humano, cometeu um crime, depois dela, então, é capturada, conduzida. A detenção dessa mulher não pode ser no mesmo lugar em que nós temos a detenção de homens. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma premissa, um fundamento de que as medidas aplicadas ao abrigo da lei exclusivamente destinadas a proteger os direitos e a condição especial da mulher, especialmente da mulher grávida e lactante, que vai ter contato logo após o parto com o seu filho naquele lugar. Então nós temos previsões internacionais em tratados e convenções que permitam isso. Permitam o quê? A proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção e prisão. Pois bem, pessoal, aqui nós podemos frisar um aspecto importante ainda na seara dos direitos humanos, especialmente no foco que nós estamos da mulher, que não basta, né, além da gente tentar discutir, combater a violência, a discriminação sofrida pela mulher, não basta a gente analisar isso. É importante que a gente entenda também que em algumas hipóteses, as mulheres no mercado de trabalho especialmente, elas ocupam cargos, e isso é muito importante que vocês destaquem, que cai muito em concurso também, uma proporção extremamente desigual em relação aos homens. Essa situação é percebida em todos os campos e postos de trabalho das mais diferentes formas. Então é muito importante se garantir a equidade, né? Além disso, a aplicação dos instrumentos de direitos humanos nas organizações de trabalho, como por exemplo a OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho, lutando sempre por resoluções internacionais que venham a ter, de certa forma, um cuidado maior com as mulheres. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Lei Maria da Penha, gente. A Lei Maria da Penha, ela decorre de uma exigência constitucional.
A nossa Constituição, no artigo 226, parágrafo 8º, prevê claramente que o Estado brasileiro ele assegurará alguns direitos fundamentais, mas especialmente mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Aí nós tivemos então uma condenação do Brasil na OEA, na Organização dos Estados Americanos, e o Brasil foi obrigado a criar a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. O nome aqui homenageado, Maria da Penha Fernandes, ela após mais de 15 anos sendo vítima de violência por parte do seu cônjuge, e não suportando a omissão do Estado brasileiro, não obstante várias denúncias e ações propostas, ela se viu obrigada a buscar o que nós estamos discutindo aqui, que é a proteção internacional, perante a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Entre as sanções impostas ao Brasil, elas teve a obrigatoriedade do Poder Legislativo Nacional de editar um ato normativo, uma lei, que pudesse coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Organização Mundial de Saúde, ela considera como violência de gênero contra a mulher um problema de saúde pública. Nos últimos anos, a sociedade brasileira teve muitos avanços para conter a violência, especialmente a violência contra a mulher. Só que, no entanto, mesmo assim, o Brasil ainda tem a quinta maior taxa de feminicídios do mundo. E o que é a violência de gênero contra a mulher? É toda e qualquer ação, muito cuidado, e omissão baseada no gênero, capaz de causar a morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou que possa ocasionar dano moral ou patrimonial. Praticado onde? No âmbito doméstico. Normalmente as questões de concurso eu pus para vocês só traz o âmbito doméstico, mas não. Pode ser também no âmbito familiar, que é mais extenso, ou em decorrência de relação de afeto, que é mais extenso ainda, podendo envolver namorado e namorada que nem convivam junto, que não são conviventes. Então, além disso, eu cito aqui uma pesquisa do Senado que mostrou que quase uma em cada 3 mulheres já foi vítima de algum tipo de violência doméstica. O que impressiona profundamente é que a violência contra a mulher é praticada principalmente por pessoas que mantêm ou mantiveram uma relação de íntima vida ou intimidade de vida com essa pessoa. Vamos trabalhar agora um outro grupo de vulneráveis aqui, gente, que são as crianças. No tocante às crianças, é sabido que eles exercem um papel muito especial na sociedade e precisam de cuidados e proteções especiais. Sendo que, nesse sentido, nós temos aqui a Convenção sobre os Direitos da Criança. Essa convenção ela foi adotada em 20 de novembro de 1989, reconhecendo a necessidade dos cuidados e proteção especial, incluindo a proteção jurídica adequada à criança, tanto antes como após o nascimento, com todo esse modo aqui, especialmente a proteção contra a violência, a negligência e a exploração. Além de todos os direitos inerentes à pessoa humana, que nós já estudamos até hoje em relação aos direitos humanos, são reconhecidos por leis, tratados, princípios e orientações muitos direitos específicos das crianças e dos adolescentes nos mais diversos tratados de proteção dos direitos humanos, fazendo com que a aplicação da lei seja efetiva, medidas preventivas, que são aquelas que são tomadas para a prevenção, ou seja, antes que ocorra a delinquência juvenil, a proteção contra a violência, a negligência. Aqui eu posso citar a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, que nos remete aqui ao nosso ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Podemos citar também as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça juvenil, que são chamadas regras de Beijing, que é a capital da China. As diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil, que são as diretrizes de Riad. As regras das Nações Unidas para a proteção das crianças e adolescentes privados de sua liberdade. Regras mínimas das Nações Unidas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade, as regras de Tóquio. Além disso, é importantíssimo ainda mencionar que muitos diplomas internacionais, eles sempre trabalharam especificamente os direitos das crianças e dos adolescentes, mas somente a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente é um tratado. Os demais
eles somente servem como instrução normativa aos estados, eles não distinguem uma obrigação legal para o estado. Então, a partir do estudo de vários desses tratados aqui, o mais importante é a gente identificar que a Convenção de 1989, que as condições, especialmente da privação da liberdade das crianças, que nós sempre vimos no Brasil, né, a criança infrator, sempre uma grande dificuldade poder enquadrar ela, manter os seus direitos de saúde e educação. Então, a criança como infrator ainda é uma figura muito mal vista na sociedade, muito maltratada, inclusive pelos órgãos oficiais. Os documentos internacionais de proteção aos direitos humanos da criança e do adolescente, eles estabelecem critérios e procedimentos para a aplicação da lei ao menor infrator, objetivando especificamente o que? A reinserção dele na sociedade, a manutenção dos seus direitos, o respeito aos direitos fundamentais inerente a toda pessoa humana. Essas disposições, gente, que nós estamos tratando aqui, elas são encontradas onde? Na Convenção sobre os Direitos da Criança e em muitos outros documentos internacionais de proteção à criança e adolescente. Todos esses documentos, como eu citei ali atrás, como as regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, as regras de Beijing, eles, na verdade, eles têm como principal aspecto a notificação do Estado para que o Estado envolva pais, tutores, envolva toda a sociedade, os órgãos oficiais, na proteção dos direitos da criança e do adolescente, para que não fique apenas um plano abstrato. Então, existem diversas regras e procedimentos que ainda estão, de certa forma, em consonância com as regras e procedimentos inerentes a todas as pessoas humanas. Mas é importantíssimo levar em consideração a situação de vulnerabilidade do menor. Por mais que se aplique os direitos humanos à criança e ao adolescente, existe uma especificidade legal e social. As crianças e os adolescentes não podem ser tratados como adultos em miniaturas. Existem especificidades a serem respeitadas. Bom, agora vamos tratar do quarto grupo de vulneráveis que nós temos aqui, que são as vítimas de criminalidade e do abuso do poder. Quanto às vítimas de criminalidade e abuso do poder, nós temos, de certa forma, aqui que entender que existem, também tratados e orientações de direitos humanos, uma vez que a proteção dos direitos, especialmente dos suspeitos e dos acusados, ela é extremamente extensa. Agora, a proteção da vítima, de certo modo, historicamente, a vítima foi deixada de lado. Então, quando se comete um crime, observa-se muito mais a pessoa do criminoso do que a pessoa da vítima. Então, nós temos alguns tratados internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção contra a Tortura, eles abordam especialmente esses aspectos: o tratamento da vítima do crime e o abuso de poder. Essas especificidades, na comunidade internacional, elas oferecem orientações relativas especialmente à vítima do crime. Todos esses tratados aqui citados, eles passam a trazer uma nova visão. Se antes a visão do Estado era simplesmente punir o infrator, hoje a vítima é acolhida. Então nós temos aqui, por exemplo, a Declaração das Vítimas, que aborda as questões inerentes a acesso à justiça, tratamento, porque a vítima, sem dúvida nenhuma, depois de resolvido esse crime pelos órgãos do Estado e condenado o infrator, a vítima ela tem todo um processo de sofrimento que deve ser, de certa forma, levado em consideração. E nisso também o Estado pode trabalhar. Trabalhar como, por exemplo, na criação de procedimentos de reparação em relação ao que ocorreu com essa vítima, proteção da privacidade dessa vítima, recebimento de assistência, dentre tantos outros direitos humanos que podem ser aplicados às vítimas. Além disso, pessoal, é muito importante que se entenda que mesmo ocorrendo, como eu disse para vocês, a detenção, a captura do infrator, muitas vezes essa detenção e essa captura acaba deixando de lado a vítima. Então nós temos aqui outro aspecto muito interessante, que é a declaração dos princípios básicos de justiça para a vítima de criminalidade e abuso do poder. Ela apresenta, especialmente no artigo 11, que eu cito aqui para vocês, quando os agentes públicos e outros agentes
agindo com a capacidade oficial ou quase oficial, violarem as leis penais nacionais. Então imagine como nós estávamos citando uma mulher vítima de um crime sexual, que chega numa delegacia cheia de homens e tem que relatar novamente aquele processo todo. É o que nós chamamos de revitimização. Isso tem que evoluir. E evolui por essas declarações, esses pactos internacionais. Bom, tratando especificamente aqui do artigo 9º, ponto 5 do Pacto Internacional dos Direitos Civis, ele dispõe especificamente da pessoa vítima da captura e detenção ilegal, que muitas vezes acontece. A pessoa é, de certa forma, presa e conduzida à delegacia sem nem mesmo ter tido nenhum envolvimento com determinado crime. Aí é importante a gente falar então da figura do abuso de poder. O erro judiciário, o erro da polícia, né, no uso da força, na arbitrariedade da força. Quantas notícias de jornal nós já vimos de uma pessoa que não tinha nenhum passado criminoso, foi presa indevidamente e sofreu todas as mazelas desse cárcere. Pessoal, aqui a gente chega no fim dessa nossa aula. Como sempre, eu peço que você pare, reflita, como você avalia o seu domínio do conteúdo dessa aula. Não se esqueça que nós temos que fazer um plano de revisão. Se inicialmente não está muito bom, à medida que você for revisando, vai ampliando o seu conhecimento, vai melhorando. As nossas referências bibliográficas para a nossa discussão, se vocês quiserem ampliar os horizontes da aula. Vamos continuar trabalhando os nossos mapas mentais para memorização, compreensão, visualização da matéria. Ajuda muito a enriquecer o conhecimento de vocês. Essa é a nossa aula. Espero que vocês estudem bastante, aproveitem bem. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula.